Vamos lá. Diga comigo, Peniel. Vi Deus face a face. Você sabe que hoje, quarta-feira, ela continua o mesmo propósito, mas com uma ampliação. Uma ampliação dando um foco ainda maior no cultivo familiar. Por que o cultivo familiar? Porque percebemos que se a família não estiver estruturada, nada vai estar. Nada. Eu tenho falado sobre isso há algum tempo e muita gente não leva isso a sério. Se você tiver que estabelecer se você quiser saber qual é a linha de prioridade para Deus, a primeira todo mundo sabe, a Bíblia diz o seguinte: se você quer ser cuidado por Deus, está lá em Mateus 6, com a conclusão no versículo 33. Buscai, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E todas as demais coisas que ela fala antes, que são as nossas necessidades básicas, vos serão acrescentadas. Todas. Então, buscar a Deus em primeiro lugar. O mundo está a porcaria que está, o lixo que está, o sofrimento que está, a destruição que está, porque essa ordem está invertida. Segundo ponto, qual é a prioridade? Não estou falando o que eu acho. Estou falando na lei de Deus, à luz da palavra. Qual é a prioridade em segundo lugar? O que você acha? A insegurança para falar mostra aí o problema. A família é sagrada. Por que a família? Porque a família é a continuidade do propósito do Senhor. A família é a continuidade do propósito. Então, existe um foco muito importante. Para Deus, a família, ela é sagrada. Tanto que a Bíblia mostra isso, e toda promessa do Senhor é de geração em geração. Não é para uma geração. Por isso que ela é passada de geração. E aí, a partir daí, vem o cumprimento das demais. Aí vem sua vida profissional, financeira, vem a partir daí. Porque senão nada tem sentido. Se tudo estiver fora de ordem, não tem sentido, não vai fluir. As coisas não serão plenas se não estiver na ordem certa, na estruturação certa, aquela que foi estabelecida por Deus. Eu comecei aqui, Peniel, vi Deus face a face, e eu quero ler com você em Gênesis, que diz assim, Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, diga comigo, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó. Qual o significado de Jacó, você sabe? Qual? Enganador, suplantador. Mas sim Israel.
Qual o significado de Israel? Hã? Campeão com Deus, príncipe de Deus. Diga comigo agora em voz alta, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então vamos voltar aqui de novo, diga comigo, você lutou com Deus. Como se luta com Deus? Como se luta com Deus? Como é que nós lutamos com Deus? Você viu pelo que ele lutou aqui? Pela bênção. Eu preciso da tua bênção. Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso da tua bênção. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por que lutou com os homens? Porque ele lutou pela bênção da primogenitura. Ele lutou quando ele foi enganado 10 vezes, ele tendo tudo para agir com a mesma. Ele foi enganado, ele podia ter agido com a mesma moeda, mas ele agiu pela fé, a sua atitude foi por fé, tendo tudo para agir como no passado ele era, um enganador, um suplantador, mas agiu com base na fé. É o que eu tenho dito, queridos, escuta o que eu vou falar para você e nunca você vai esquecer disso, estou batendo nisso a semana inteira. Nós estamos na era dos treinamentos, do curso, do coach, do coisa. Você pode fazer o que você quiser, quantos treinamentos você quiser. Se você não aprender a orar, se você não se revestir do Espírito Santo, você nunca vai receber nenhum dos 9 dons do Espírito num treinamento de coach. Nunca. Nenhum. São 9. Você não vai receber nenhum do fruto da virtude do Espírito em nenhum treinamento. Quantos são? São 9 também. Você não vai receber dos 7 Espíritos do Senhor em nenhum treinamento. Você nunca vai repreender um demônio que está amarrando a tua vida, travando seus caminhos e destruindo o seu casamento, nunca num treinamento. Você nunca vai quebrar uma maldição hereditária, quebrar da sua vida e quebrar da vida da sua família com uma ferramenta de coach. Você nunca vai fazer isso. Então, nós precisamos, tudo acrescenta, tudo pode contribuir, mas nada substitui o espiritual. E a gente aprende isso. E a gente precisa tratar isso com muita seriedade. Porque, o que acontece hoje? O Senhor não disse assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Porque não temos que lutar contra seres humanos, contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, revesti-vos de toda a armadura. Então, o que acontece hoje? Se eu não tenho esse discernimento, o que vai acontecer? O meu problema sempre será uma pessoa. E eu vou achar que o meu problema é uma pessoa. E aí eu vou lutar contra essa pessoa. Só que, quando é espiritual, aquele mesmo problema que eu estava encontrando com aquela pessoa, eu posso tentar excluir aquela pessoa da minha vida, eu vou enfrentar com outra ali. Eu posso sair de um relacionamento, seja um casamento, seja de um relacionamento comercial, de trabalho, um negócio, eu posso sair, mas eu vou encontrar o mesmo problema com pessoas diferentes ali na frente. Porque eu não aprendi, eu não tenho fé, eu disse assim, né? Outro dia eu disse assim para alguém, nós estamos aqui no cultivo familiar, ok? Amém? Então outro dia eu disse assim para alguém, tudo nessa vida, tudo,
Vamos lá. Quem é empresário aqui? Vamos supor que você esteja com sérios problemas na sua empresa. Para mudar o resultado dessa empresa, para você não falir, você vai ter que entrar com uma série de medidas. Você vai ter que fazer muitas mudanças lá. Você vai ter que mudar a sua gestão, você vai ter que mudar a parte administrativa, você vai ter que fazer contenção de gasto, você vai ter que aumentar a sua receita, cortar suas despesas, elevar, né, a receita lá em cima, vai ter que cortar algumas pessoas da sua vida, vai ter que eliminar alguns que só estão gastando energia, e aí vai. Não tem uma série de decisões e ações que precisam ser tomadas para restaurar, para recuperar um negócio? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, eu falei que é empresário. Se eu disser aqui, tira o empresário. Vamos ser mais objetivo. Bispo, eu estou endividado. Como é que você faz para pagar a dívida? Cortar gasto e aumentar a receita. Simples assim. Tem que começar por aí. Esse é o ponto de partida. Tem que enxugar. Tem coisas que você vai... É uma série de medidas, vou cortar um monte de coisa para aumentar. Por que a gente não consegue levar isso para as demais áreas da vida? Por que a gente não consegue? Espera aí, eu quero recuperar meu casamento, eu quero recuperar o meu relacionamento familiar, eu quero recuperar a minha família. Quais as medidas que eu preciso tomar? Nenhuma? Eu vou recuperar do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa? Ou tem uma série de ações que eu preciso colocar em prática? Tem uma série de mudanças que precisam ser efetuadas. Está entendendo? Outro dia eu dizia assim para alguém, eu disse, você sabe como fazer algumas coisas e sua fé é só para uma direção, mas não é para outra. Então você tem fé para prosperar, mas você não tem fé para restaurar a sua família. Que tipo de fé é essa? Você tem fé para orar pelo seu financeiro, mas você não tem fé de orar pela sua família. Que tipo de fé é essa? Que fé miserável é essa? Quando isso não inverte, né? Às vezes a pessoa tem fé para uma área, mas não tem fé para outra. Mas isso é uma fé incompleta. Prosseguiu Jacó. Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? Diga comigo. E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, diga comigo, vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Tem uma tradução até que eu gosto mais do que essa, que diz assim, ó, vi Deus face a face, diga comigo, e a minha vida foi salva. Ou seja, eu vi Deus face a face. Quem esteve conosco aí no final do ano, nós falamos algo extremamente importante, que Jacó já era rico, já tinha prosperado muito. Jacó tinha uma família abençoada, mas nada estava estabelecido na vida dele. Até aqui, nessa leitura que você está fazendo comigo, ele corria o risco de perder a vida, de perder o patrimônio, de perder a família, de perder tudo. Mas nesse encontro com Deus, nessa luta pela bênção de Deus sobre a vida dele, e Deus transformá-lo, mudar o nome dele e dizer, agora o Jacó morre. Quem era o Jacó, gente? O enganador. Agora o enganador morre. Agora está nascendo um novo homem. Agora está nascendo um campeão. Agora está nascendo um príncipe. Jesus não disse que é necessário nascer de novo? Sim ou não? Então o enganador fica aqui. Agora está nascendo um novo homem. Agora está nascendo um príncipe de verdade. Agora está nascendo um campeão. Atravessou, ao nascer do sol, um novo dia, né? Atravessou o Peniel. Diga comigo, mancando.
por causa da coxa. Por quê? Porque antes de abençoar, Deus tocou e deslocou sua coxa. Deixou uma marca nele. Deixou uma marca. Será que doeu aquilo? Doeu. Mas agora é para que ele lembrasse. Agora você não é mais Jacó. Agora você é Israel. Tem mais uma coisa aqui antes de eu seguir. Mas Jacó insistiu agora, porque ele tinha uma pendência, nós falamos isso em dezembro, uma pendência com o irmão, uma barreira, porque ele, é como se ele tivesse roubado a bênção da primogenitura, se passando, fingindo ser o irmão e buscando a bênção do pai, e o pai o abençoou. E aquilo gerou uma confusão muito grande. E ele colheu a consequência disso. Você sabe por que Jacó foi enganado 10 vezes? Sabe? Porque ele enganou o pai para receber a bênção. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Cuidado, hein? Tem que ter um limite. Porque não para de cavar, não para de colher. Não para de plantar, não para de colher. Então, ele enganou uma vez. Ele colheu 10. 10 vezes. A colheita do engano, da mentira dele. Aí ele, para quebrar essa barreira com o irmão, porque o irmão ficou furioso com ele teve que fugir e queria tirar a sua vida. Então ele mandou os presentes para o irmão, para quebrar aquela barreira toda. Nós falamos sobre isso aí em dezembro. E aí tem uma coisa linda aqui, que diz assim: mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita o presente de minha parte. Diga comigo, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Sabe como se chama isso aqui? Perdão. O perdão é como se que ele estivesse vendo a face de Deus. Eles se perdoaram. Naquele ato de se perdoar por causa de uma pendência lá do passado. O irmão queria matar ele, você vê, quando ele lutou pela essa bênção de Deus, Deus tocou no coração do irmão. Deus transformou o coração do irmão. E Deus colocou amor e misericórdia no coração do irmão. Quando eles se encontraram, se abraçaram, choraram. E aí Jacó diz isso: porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Esse é o poder do perdão. O perdão nos leva a ver a face de Deus. Diga comigo, o perdão nos leva a ver a face de Deus. Coloca isso dentro de você. Coloca isso dentro de você, tem uma mensagem para você. Além disso, tu me recebeste tão bem. Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar. Diga comigo, eu sigo atrás, devagar. Diga, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. Eu quero que você pegue essa palavra, diga comigo, devagar, no passo das crianças. Devagar, no passo das crianças. Tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem aqui. Primeiro, enquanto isso, esse posicionamento, esse encontro com Deus, esse encontro face a face com Deus não acontece, nada muda. Continua tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Jacó chamou o lugar de Peniel porque ele viu Deus face a face. Peniel foi a resposta à pendência, situações antigas e aparentemente irreversível. Em Peniel, Jacó buscou mudança.
E essa mudança só foi possível por causa desse encontro. Essa transformação só foi possível. Essas pendências com o passado, essa mudança de vida, esse propósito estabelecido, só foi a partir do momento desse profundo encontro com Deus. Dessa transformação, diga comigo, dessa transformação interna. E após a transformação interna, nós vemos o resultado da transformação no externo. O exterior mudando. Deus o abençoou ali. A mudança aconteceu. Agora tem uma coisa linda. Grave essa frase. Outro dia, eu dizia assim para alguém. Escute isso, por favor, se você não quiser chorar amanhã. Outro dia eu disse isso para alguém. Eu disse assim: você trabalha demais. Está se esquecendo das mulheres e das crianças. Por que Jacó disse, se eu forçar, as crianças são fracas, elas não têm estrutura. Se eu forçar um pouco mais, eu mato as crianças e os animais. Sabe por que o mundo está o caos que está? Sabe por que a família está tão degradada como está? Sabe por que a juventude está como está? Porque os pais estão lá na frente e deixando seus filhos para trás. Estão num passo acelerado lá na frente e estão deixando para trás os seus. Estão se esquecendo de desacelerar um pouco, ou pegar na mãozinha e vir junto, acompanhando, porque acham que eu posso ir nessa velocidade, eu posso ir na frente, que todo mundo vai conseguir me acompanhar. Tem gente se perdendo no caminho. Aqui fica muito claro, pode passar, por favor. Aqui fica muito claro a importância desse discernimento, a importância de andar juntos. Diga comigo, a importância de andarmos juntos. Nós precisamos andar juntos. Marido, esposa, filhos, a família. Sabe quem deveria estar sentado aí na cadeira aí do seu lado? Toda a sua família. E é o que nós vamos orar. É para isso que nós vamos orar. Aí do seu lado devia estar teu marido, tua esposa, os teus filhos, teu pai, tua mãe, toda a família. É uma necessidade, bispo? É uma necessidade. Todos na mesma fé, todos se alimentando do mesmo alimento, todos recebendo a mesma direção, todos recebendo do mesmo Espírito, todos, a Bíblia diz em Atos 2,46 que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se havia de salvar. E nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar pelos nossos. Nós temos que lutar o alinhamento familiar. Todos na mesma fé, todos na mesma direção, todos no mesmo espírito, todos na mesma visão, no mesmo temor. Homens verdadeiros. Um marido como homem de Deus de verdade, você não vai ter um problema, você vai ter uma bênção. Uma esposa como uma mulher sábia, você não vai ter um problema, você vai ter uma bênção. Filhos tementes ao Senhor, você não vai ter problema. Você vai ter bênçãos na sua casa. Pais tementes a Deus, filho não vai ter problema. Será uma bênção, tudo ajustado. Isso não é maravilhoso? Sim ou não? Sim ou não? Maravilhoso, isso é um tesouro. Isso é um tesouro.
Eu já falei sobre isso, né, para vocês. Já dei esse testemunho a vocês, a última vez que eu peguei minha mãe para levar em uma de nossas fazendas. Entrei naquele lugar com a minha mãe e perguntei para ela: saudade, mãe? Ela falou: nenhuma, meu filho. Eu falei: uai, por que, mãe? Ela falou: porque nesse tempo eu não era feliz. A gente só tinha dinheiro. Eu não tinha mais nada. Eu era uma mulher infeliz. E aí você fala assim: mas e vocês como filho? Também não tenho boas lembranças. Boas de algumas coisas e péssimas de outras. Por quê? Porque o lar era desajustado. Não era um abrigo, não era um aconchego, não era um refúgio. Era um lugar frio, de contendas, de desgastes, de ofensas. Não era um lar. Não era um pedacinho do céu. Era um pedacinho do inferno. Ao responder à pergunta do homem que lutava com ele, Jacó, ele confessou a pessoa reprovável que vinha sendo ao longo dos anos. Porque quando ele disse Jacó, ele falou a verdade. Ele confessou sua natureza, seu modo de agir enganador. Eu sou Jacó. É o que diz meu nome. Eu sou enganador. Sabe quando a vida de uma pessoa muda? Quando ele diz assim: eu não tenho caráter, mas eu quero ter. Eu não sou verdadeiro, mas eu quero ser. Eu não sou uma pessoa honesta, mas eu quero ser. Eu não sou uma pessoa sincera, mas eu quero ser. Quem está entendendo, por favor? Nós não podemos nos enganar. Segunda-feira eu dizia: a maior parte das pessoas, sabe por que muita gente vive com medo? Porque vive de imagem. Sabe por que muitas pessoas vivem agressivamente, são violentas? Por quê? Porque medo da insegurança, o medo que tem lá dentro. Sabe quando o homem passou a sentir medo? Porque ele nunca teve medo de nada. Sabe quando? Quando ele pecou. Quando o homem pecou, a primeira coisa, quando ele viu a voz de Deus no jardim, ele correu para se esconder. Mas ele nunca teve medo. E agora ele tinha. Porque o pecado entrou. E quando a gente não está seguro em Deus, quando nós não estamos, realmente não somos novas criaturas, tem coisa que você vive com medo. E o medo faz com que você seja uma pessoa agressiva. O medo faz com que você seja uma pessoa insegura. Entendeu? E não é isso que Deus tem. Quando ele diz Jacó, ele falou a verdade. E por que ele estava lutando? Eu não quero mais isso. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua bênção. E ali naquela postura, naquela sinceridade, a vida dele mudou. Ali ele se tornou Israel. Ali Deus pôde cumprir na vida dele aquele propósito poderoso. Ali. Deus o feriu para demonstrar e derrubar de uma vez por todas aquela orgulhosa autossuficiência que ele tinha, porque tudo ele dava um jeitinho. A sua força natural não poderia mais ajudá-lo, e sim a fé no Deus vivo, que é quando a vida de uma pessoa muda. Ali ele entendeu o que significava aquele tempo de volta à terra prometida, e ele receberia a terra, mas somente lutasse pela bênção de Deus sobre a vida dele. Está claro ou não, gente? Sim ou não? Sim ou não?
Eu quero estar na igreja, mas eu quero ter a bênção de Deus sobre a minha vida, sem mudança nenhuma. Você acha que ela vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai. Por quê? Porque a bênção de Deus não é para Jacó, é para Israel. O propósito é para Israel. Por isso que a gente tem que ser sincero. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Senhor, eu quero viver um relacionamento com o Senhor de verdade, eu quero ser uma referência, eu quero ser um modelo. Eu quero ser um homem de caráter, de integridade. Eu quero te conhecer de verdade, eu quero te ver face a face. Eu quero te ver face a face. Eu quero ter esse encontro com o Senhor face a face. Sabe por quê? Eu quero parar de todos os anos fazer um painel dos sonhos e ser só uma fotografia. Eu quero parar de fazer um projeto de conquista e ele só sai um pedaço de papel. Porque nada acontece. Por que nada acontece? Ou quando acontece, acontece algo muito aquém. Porque eu não mudei. Eu não conheço Deus face a face. Eu conheço Deus superficialmente. Eu ainda não tive aquele encontro. Tive um encontro com a igreja. Tive um encontro com o que chamam de religião evangélica. Mas eu não tive um encontro com Deus. Eu ainda não consigo viver a palavra. Isso significa entender o propósito de servir a Deus e viver a sua glória. É viver o propósito. Aqui fala de decisão, de não seguir da mesma forma, de não ser a mesma pessoa. Nós precisamos parar para arrumar a casa interna. Você sabe, eu falei sobre isso na segunda-feira, que só tem um lugar seguro para nós. E aonde é esse lugar? É o único lugar seguro. Não, bispo, se eu tivesse 10 milhões na minha conta, eu estava seguro. Estava nada. Esse é o grande problema do dinheiro. A Covid levou muito mais gente com muito mais do que isso na conta. Tragicamente, como essa tragédia aí, está cheia continuamente. Eu disse, a tragédia do Capitólio, você acha que só são as almas perdidas? O que vai ser do turismo daquela região? Você acha que volta a ser o que foi um dia? Dificilmente. Quanta gente é afetada. Nós só estamos guardados em Deus, na misericórdia de Deus. Somente na misericórdia de Deus. Nós temos uma promessa para um ano estrondoso, glorioso. Eu acredito nela. Mas paralelamente nós temos previsões aí não só para esse ano, mas para 2023, como as piores. As piores. Se cumprir um terço do que falam para 2023, que só a suposta pandemia, que a Covid não chega aos pés para 2023, é devastadora. Se você já ouviu isso, a gente se preocupa com isso? Não. Não. Porque eu particularmente, eu acredito no controle de Deus sobre todas as coisas. Hoje eu estava meditando, como não acreditar na Bíblia, né? Hoje pela manhã eu parei um tempo para meditar, e estava vendo o livro de Daniel, que é com base na promessa que nós estamos esse ano. Quando Deus deu a revelação a Daniel do que ia acontecer no futuro, e a interpretação do seu sonho, então mostrou
4 reinos. E quando nós falamos de 4 reinos, estamos falando de 4 impérios. E o final desses 4 impérios. E viria, ele teve a visão de uma pedra que veio, e ela foi no pé de uma estátua, e arrebentou com os pés, e desmoronou aquela estátua, desfazendo cada um dos reinos e dos impérios. Aí você olha, que essa visão foi dada há 600 anos antes de Cristo, e os 4 impérios já foi. E lá diz que se levantaria um reino que não teria fim, que é o reino de Cristo que chegou. Mas aí a gente olha, quando ele teve essa visão, ele estava no Império Babilônico, não precisa crer na Bíblia, vai para a história. O Império Babilônico existiu. Está aí, todo mundo sabe. O Império Medo-Persa existiu, só aí na história. Impérios. O Império Grego já foi. Aí veio o Império Romano, o último grande império. E agora não é império, agora é reino. Um reino que começou com uma pedra, que é Cristo. Essa pedra se transformou numa montanha. Ele reina e reinará eternamente. O começo, aqui é o princípio do reino. Mas está chegando o momento que ele vai reinar definitivo. Aqui é princípio só. E aí, como você fala, meu Deus, 600 anos essa profecia já se cumpriu. Cadê os impérios? Aonde eles estão? O que foi feito desses impérios? Já foram. E você não precisa de Bíblia, não, esquece a Bíblia. Só que só a Bíblia fala do que aconteceria. E está escrito tudo, eu estou dando a você a revelação do que vai acontecer no futuro. Está lá. Capítulo 6, 7 de Daniel. E já aconteceu. Nós estamos aqui. Por que você está nessa igreja hoje? Porque você acredita que Cristo veio, foi crucificado, morreu em seu lugar. Sim ou não? Você não acredita nisso? Sim ou não? Só que a Bíblia diz que ele está voltando. Como é que você não vai acreditar nisso agora? Se você acredita que ele morreu na cruz, como é que você não acredita que ele está voltando? Ele já está voltando. E aí, Jesus mesmo tem um versículo em Lucas que ele fala assim, quando ele vier, ele encontrará fé na terra? Porque que diferença nós temos das pessoas lá fora? Se eu estiver na igreja e eu for o mesmo que qualquer pessoa, o que qualquer um lá fora faz, eu também faço, que diferença há na minha vida? Ou a maioria mente, engana, lesa, rouba, mata. Mas tem muita gente na igreja fazendo a mesma coisa. Ou não? Não, nas outras, né? Nessa aqui não. Que eu prefiro acreditar assim. Não é? Nós estamos falando, eu terminei aqui o assunto e entrei no outro assunto, falando, Jacó dizendo o seguinte, vai na frente, que eu vou no pasto de quem? Eu vou no pasto das crianças. Eu vou no pasto das crianças. Está entendendo a mensagem para nós? Eu vou no pasto das mulheres, dos animais e das crianças. Tem um versículo, dá um versículo, por favor. Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse, mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada. Diga comigo, pois era muito jovem. Ele era jovem e não deu conta de fazer, mas estava ali com o pai na guerra. Posso repetir? Ele era jovem, mas não conseguiu desempenhar o papel, mas estava lá com o pai na guerra.
Eu gostaria muito que vocês tenham um livro muito bacana que serve para adultos e para pais. Que eu comecei a ler esse livro e eu estou gostando dele bastante. Que é o Coração Selvagem. Coração Selvagem. Coração Selvagem fala justamente sobre isso, né? O problema da juventude hoje. A ausência da paternidade e também a fragilidade com que os jovens de hoje estão sendo criados. Porque se a gente voltar na infância, nós temos um espírito aventureiro. Nós temos já, o garoto, ele está já sempre pronto para a batalha, sempre pronto para uma aventura. É só a gente voltar aí, né? Todo dia eu fiz a pergunta, né? Quem era aí, em quem que vocês se inspiravam, os homens, em quem que vocês se inspiravam na sua época? Aí os homens aqui falaram que foi o Exterminador do Futuro, o Conan, quem mais? O Rambo, quem mais? Quem assim, qual os filmes que vocês mais gostavam? Os homens aí, fala aí, por favor. Os da sua infância aí que você falava, e você assistia aquele filme, você já sabia, já saía fazendo igual. Quem? Fala alguém aí para mim. Rambo. Gostava do Rambo, Thiago? Hã? Quem mais? Hã? Tarzan. Tarzan, eu fiz até a sunguinha do Tarzan. Hã? Quem falou Tarzan? Fez a sunguinha do Tarzan também? Fez? Pendurava no cipó e... Quem mais? Acabou? Você não teve infância, não? Não? Quais filmes você gostava de assistir? Van Damme? Quem falou Van Damme? Van Damme? Batia, dava pancada pra caramba, não apanhava nem a pau. Né? Então a gente olha hoje, por exemplo, isso é a nossa geração, os mais madurinho um pouco. Mas e a geração de hoje? Como é que fica a geração de hoje? Em quem? Em quem? Cadê esse espírito? Até isso na televisão acabou. Falar nisso, quem assistiu aquele filme Não Olhe para Cima? Assistiram? Você viu que aquilo é uma sátira para os dias de hoje. Vai assistir, mas com esse olhar, que é uma comédia, que não tem nada de comédia, né? Porque a gente mal consegue rir no filme, não tem comédia mesmo. Mas é a loucura, a idiotice que a humanidade se encontra. Porque o filme... vou dar só um flashzinho aqui. A cientista está lá, a função dela é monitorar, ficar olhando, né, o que acontece no espaço, e de repente ela se depara com uma visão de um asteroide em direção à Terra, e vai colidir com a Terra e vai destruir a Terra. E aí, ela vai e fala com um cientista, seu mentor, e ele vê que aquilo é real, chega, né, essa conclusão que é 100% que o cometa vai colidir. Os atores são ótimos, Leonardo DiCaprio, mais outros atores de ponta. Só que quando eles tentam comunicar da destruição iminente, ninguém leva a sério. Ninguém leva a sério. A presidente do país é uma comédia ridícula. Tem os jornalistas, a mídia, né, que está mais preocupada em passar a imagem, a notícia mentirosa. Maquiada. Tem lá uma espécie de, sei lá, Bill Gates ou Steve Jobs, que domina a tecnologia aqui,
Tem outros cientistas com prêmios renomados, ganhadores de prêmios Nobel, que comprados, que agora, quando eles vão tentar desviar o cometa, aí descobre que o cometa tem uma riqueza gigantesca lá dentro, já tentam mudar para tentar explorar a riqueza, e vira aquela palhaçada, aquela coisa louca. No fim, aquela loucura, todo mundo despreparado, o cometa aparecendo. Aí o cometa aparece na hora da destruição que era iminente. Aí começa todo mundo a olhar para aquilo, distraído, está vendo a destruição, e nada muda. E isso é uma sátira para a geração atual. É o que está acontecendo hoje. E a palavra é: não olhe para cima. Olha o nome do filme. Não olhe para cima. Não olhe para cima. Não olhe para cima. Só que a destruição estava chegando. E a mesma coisa. Cristo está voltando. Os sinais estão todos aí. Estão todos. Está claro isso. E as pessoas estão adormecidas. A gente sempre ouviu falar de um governo mundial. Nós estamos a um passo dessa unificação. Até para resolver esses problemas de pandemia vai ter que haver. Vai ter que haver uma união, senão não resolve. Cada país tem uma legislação, tem uma lei. Não se resolve as coisas se não houver uma unificação. E tudo que a gente já vem ouvindo há tanto tempo. E todo mundo distraído. Os valores miseráveis, né? Ainda o cientista, que é o Leonardo DiCaprio, falava assim: o que vocês vão fazer com esses trilhões que vocês vão extrair do cometa se não tiver vida? Mas eles não tinham essa visão. Achava que podia explorar, sendo que ia morrer todo mundo, e eles cegamente achando que ia acabar com muitos problemas através dos trilhões que poderiam ser extraídos em minerais e outras coisas preciosas que encontraram no cometa. Essa é a realidade da geração atual. Tudo dormente, distraído, como está lá na Bíblia, como era no tempo de Noé, como foi nos dias de Noé. Todo mundo distraído, casando, comprando, vendendo, e a destruição estava chegando. Então, bispo, mas aí a gente não vive. Não, nós já fomos ensinados a viver para Cristo. O senhor tem medo disso? O senhor é encanado com isso? Não, não sou encanado com isso. De maneira nenhuma não sou encanado, só que uma coisa eu aprendi. Quando você estuda a Bíblia, você vê a palavra se cumprindo nas vírgulas. Então seja dirigido por ela. Seja conduzido por ela. E mesmo a parte que as pessoas não gostam, que é ouvir sobre o pecado, se ouvisse não estava sofrendo. Porque quando nós somos orientados a não sermos dirigidos para a carne, nos libertar da escravidão que a carne traz, é para o nosso próprio bem. Porque eu digo para você, vai em Gálatas 5:22, que eu costumo dizer que qualquer pessoa que quiser ser bem-sucedida, vai para Gálatas 5:22. Só que ao mesmo tempo, quem consegue praticar aquilo lá, vai ser bem-sucedido, pode olhar que quem pratica não tem como não estar com a vida destruída. Olha lá, cada uma das obras da carne. E olha para a realidade de quem pratica hoje, estão todos destruídos. Estão todos gemendo. Estão todos infelizes. Por quê? Aonde não há amor, como é que uma pessoa pode ser feliz? Aonde não há alegria, como é que uma pessoa pode dizer que é feliz se não há alegria? Onde não há paz, aonde não há mansidão, aonde não há bondade, aonde não há domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, como pode ser uma pessoa bem-sucedida? Não governa assim, vai governar o quê?
Não tem governo de si. Vai governar o quê? Vai governar gente? Vai governar lugar? Vai governar pessoas? Não tem o governo de si. E por que muitas pessoas hoje estão destruídas nos vícios, na pornografia, nos adultérios, né? Naquilo que tem trazido tanto? Por falta de autocontrole, de domínio próprio. Então tudo que Deus trabalha é para evitar o homem de se autodestruir. Porque se ele estiver naquela prática, ele vai trazer destruição para a sua vida. Amém? Amém? E aí tem uma coisa séria para nós. Nós como líderes, nós como pais, nós como autoridades, nós somos responsáveis por aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Quando um líder fracassa, quem está debaixo da autoridade dele fracassa. Quando um pai fracassa, quem está debaixo da autoridade dele também sente. Vai fracassar. Nós não conseguiremos ser pessoas melhores se primeiro não ficarmos sozinhos com Deus e buscarmos mudanças internas. Sabe quando ele teve um encontro com Deus, quando ele viu Deus face a face, quando ele ficou sozinho, passou a família, levou todo mundo e buscou e teve aquele encontro com Deus. Para se ter um encontro com Deus é necessário você parar e ter o seu momento só você e Deus. Amém, pessoal? Quando eu falei do encontro dele, do perdão, a gente precisa dizer assim, chega de mágoas. Chega de mágoa com o cônjuge, ou com quem quer que seja, com irmãos. Chega de ressentimentos do passado. Chega de correria. Chega de não reconhecer a fragilidade das nossas crianças que precisa de nós. Chega de colocar sobre os nossos o peso que ainda não estão preparados. Tem aí um peso que são colocados sobre aqueles. Quando Gideão mandou que o filho dele tirasse a vida de um homem, ele não estava preparado para aquilo. Era uma responsabilidade que ele ainda não tinha estrutura para aquilo. Jéter estava na guerra com o pai, mas ainda não tinha preparo para matar os reis. Então a gente precisa saber, nós precisamos viver com sabedoria e aplicá-la aos nossos dias. Nós precisamos dessa sabedoria. Vamos aqui para Romanos, diz assim, diga comigo, suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade e pecado. Diga comigo, ganância e ódio. O mundo está assim? Sim ou não? Ganância, ódio, inveja, tem muita hoje? Sim ou não? Homicídio. Você sabe que homicídio não é somente aquele que literalmente tira a vida de uma pessoa, né? Quando você fere emocionalmente, espiritualmente, a Bíblia nos chama de homicidas. Brigas, olha onde nós estamos lendo, hein? Na Bíblia, inveja, homicídio, brigas, mentira, malícia e mexericos. Falam mal, diga comigo, um dos outros com mentiras. Isso acontece hoje, gente? Acontece? Estão cheios de ódio contra Deus. Que as pessoas ignoram a Deus, colhem as consequências, depois ficam com raiva de Deus, porque elas querem responsabilizar a Deus. Que Deus é culpado de tudo. Mas elas ignoram tudo que Deus fala. Tudo. Insolentes,
orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar, e são continuamente desobedientes a seus pais. Isso acontece hoje? Sim ou não? Hoje, você vê, desobediente a seus pais. Hoje é raro você encontrar filhos que já não são jovens e manipuladores, com desvio de caráter tão cedo, mentindo para os pais, enganando os pais, desobedecendo os pais, são insensatos, quebram suas promessas, não tem mais sensatez, não tem mais palavra, e tornaram-se criaturas, diga comigo, sem amor pela família. Outro dia me enviaram um vídeo daqueles que a gente ore por eles. A turminha que quer acabar com a família e fala abertamente, quer acabar com essa instituição família. Porque diz que o grande problema da humanidade hoje é a família. Já viu isso ou não? Sim ou não? Acabou com a família, vai sobrar o quê? Vai sobrar o quê se acabar com a família? O ser humano virou bicho. Porque onde as pessoas aprendem sobre amor, sobre respeito, aonde aprende os ensinamentos cristãos, a palavra de Deus, a família é o berço disso. Aonde vai? Se não há amor pela família, eu costumo dizer, eu falo sobre isso, falei segunda-feira, eu não confio num homem que não respeita a sua família. Sabe por quê? Porque um homem que não respeita a sua família, ele vai respeitar quem? Eu posso confiar nesse cara? Se ele não respeita a família dele, o que sobra para mim? O que sobra para você? Você acha que você pode confiar em alguém que não tem esses princípios, esses valores? Ele não ama a sua família, ele não respeita a sua família, ele trai a sua família, ele vai fazer o que com você? Você acha que você pode fazer parceria com essa pessoa? Você pode fazer negócio com essa pessoa? Você é o próximo. É o próximo. Por quê? Ele não tem valores. E ele quebra facilmente promessas. E tornaram-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. A Bíblia diz o seguinte: porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Deus coloca o desejo e a capacidade, o poder para realizar. Por isso, tudo isso que nós estamos lendo aqui hoje, tudo isso, deixa eu falar uma coisa a vocês. Por que nós estamos investindo tão forte em temas como este? Porque nenhum sucesso na sua vida vai justificar o fracasso da sua família. Grave isso. Sucesso nenhum. Nenhum. Nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. A sua casa é uma extensão da igreja. A sua família é uma extensão da igreja. A sua família, como lar, é um abrigo inviolável. E tem que ser visto assim e respeitado assim. Porque não importa o que você chama de sucesso. Se você fracassar nisso, o final da sua história não vai ser legal. O final dos seus dias não será bom. E
E nós temos os nossos filhos, que nós amamos. E se eles não estiverem bem, nós também não vamos estar. Não é assim? Se eles não estiverem bem, nós não vamos estar. Então nós precisamos investir nisso. Que o nosso lar seja um lar cristão, a nossa família seja um modelo, seja um exemplo. Tudo isso que nós vimos aqui, aonde nós combatemos isso? Em casa e na igreja. Em casa e na igreja. Porque se a gente for seguir os padrões que está aí fora, ninguém respeita ninguém. Ninguém ama ninguém. Ninguém tem compaixão por ninguém. Vai prevalecer o que nós lemos aqui, ó. Vai permanecer o ódio, as brigas, todos os meios, volta lá por favor, todos os meios de fazer o mal, né? Ó, cheios de toda espécie de maldade e pecado, ganância e ódio, inveja e homicídio, brigas, mentira, malícia, mexericos. Falam mal um dos outros com mentiras, estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar, e são continuamente desobedientes a seus pais. O que sobra aqui? São insensatos, quebram suas promessas e tornam-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. O que sobra aqui? Só que eu não terminei essa leitura. Se eu terminar essa leitura, a gente vai chegar a uma conclusão que eu não posso, isso aqui não pode fazer parte da minha vida. E aí, isso me rouba a autoridade, isso rouba a minha fé, isso rouba... deixa eu ver aqui. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. E não somente as fazem, mas também aprovam os que o praticam. Os que praticam tais coisas são passíveis de morte. E os que consentem também. Queridos, ser cristão é ser pequenos Cristo. Será que somos? Será que representamos bem? Você sabe, vem cá, querida. Eu sempre falei isso para vocês e todas as pessoas, eu sempre falo, eu gostaria muito que vocês pudessem viver, independente do que vocês, aonde vocês foram criados, como foi o casamento dos pais de vocês. Eu gostaria tanto que vocês vivessem um pouquinho daquilo que a gente vive. E não é porque nós somos bons. Não, são decisões que a gente toma. Decisões. A gente toma decisões, a gente já sabe o que a gente não quer. Não é verdade? Tem coisa que a gente fala, olha e diz assim, o casamento dos meus pais foi um caos. Então, eu mesmo sem entender muito como é que é a convivência a dois, eu disse, eu não quero ser assim. Eu não quero fazer assim. E eu não quero que a minha família sinta o que eu como filho senti. O que os meus filhos sentiram. Eu tenho alguns registros na minha memória. Quem assistiu Os Destinos Curados, eu falei um pouquinho. Um pouquinho só, porque não dá para a gente falar tudo.
Mas eu não queria que os meus filhos sentissem o que eu senti. E aí você tem a oportunidade de entrar e fazer tudo diferente. Então, tudo é decisão. Eu não tive um modelo. Ela não teve um modelo. Viemos de lares disfuncionais. Mas decidimos fazer o diferente, escrever uma história diferente, construir uma história diferente. E são decisões que a gente toma. Aí tem aquele que vai dizer assim, bispo, não é bem assim. É, com decisões. Sabe por quê? Nós estamos no mesmo barco. O barco não pode afundar, porque ele se afundar, pode um sobreviver, o outro não, ou os dois morrerem. Os filhos, que faz parte desse barco. E se dá trabalho para a gente viver de aparência, se dá trabalho para viver uma vida real, dá trabalho muito mais viver de aparência. Então vamos trabalhar para ser. Vamos trabalhar. É tudo alinhado, perfeito? Não, tudo no diálogo. Tudo no diálogo. A Liliane concorda com tudo com as minhas decisões? Nem sempre. Mas a gente chega a um consenso, alinhamos e ajustamos. Na realidade, vou corrigir só o ponto que você está falando. Pensamos muitas coisas diferentes, mas chegamos no consenso para chegar num acordo. Então, no final, a gente acaba concordando com tudo, mas com pensamentos diferentes. Porque uma coisa nós aprendemos, o que ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Então, se chegar a um ponto que não estamos concordando, nós não decidimos fazer nada. Porque não pode ficar, um puxa daqui, outro puxa dali. Que é o pior prejuízo. Exato. Esse é o maior. Mas eu penso muita coisa diferente dele, mas isso não faz a gente viver em desunião. Não. Porque se eu penso que o céu hoje está mais azul e ele pensa que o céu está mais amarelado, são pensamentos diferentes, mas isso não faz a gente viver em discordância. Mas se precisa haver união em concordância, em tudo é necessário. Ontem eu atendi alguém e dizia assim, minha mulher não me apoia em nada, minha mulher não, eu sinto ela egoísta, às vezes ela é indiferente, às vezes eu quero tomar uma decisão, ela já joga um balde de água fria. Quantas vezes, às vezes eu queria tomar uma decisão um pouco mais ousada em alguma coisa, e naquele momento a Liliane temeu, ela achava que não era o momento talvez para tomar aquela decisão, dar aquele passo. Aí eu chego para a Liliane e disse assim, muitas vezes eu disse isso a ela, querida, alguma vez eu te causei transtorno? Alguma vez eu te envergonhei? Não, então confia que vai dar certo. Só me apoia que vai dar certo. Mas muitas vezes o casal, quando está em oração, às vezes aquela direção que nós estamos dando, quantas vezes você também cedeu, né? Por isso que é importante o casal estar sempre orando, porque quando ele tem a convicção daquilo que vai dar certo, ele não vai fazer entrar a goela abaixo. Eu também, quando eu vejo que ele está insistindo muito, aí eu vou orar. Eu não quero que o meu eu, homem fraco, venha atrapalhar os propósitos que às vezes Deus está colocando no coração. Mas muitas vezes eu creio que Deus me usa também para que ele não dê o passo. Porque eu vejo que no casamento, um às vezes é mais ousado e o outro é um pouco mais resistente. É igual o carro, meu filho. Tem Isso acelerador. traz equilíbrio. Você pensou se um carro tivesse só acelerador? Tem gente O que ia acontecer se tivesse só acelerador? Não Ele tem que ter freio também? Então tem um acelerador e tem um freio. Inclusive teve uma pessoa, falou assim, não, vamos falar com a pastora, porque a pastora deve estar fazendo isso, comprar aquilo. Aí a pastora Sibeli falou, não, aqui é o contrário, né? Ele é o acelerador, eu sou o freio. Mas isso é o legal. Mas a base nossa, primeiro é o respeito, tá?
Tem que entender que existe a diferença, né? E sempre em oração. Eu tenho aquela minha opinião, mas eu vejo que ele está insistindo, aí eu falo, não, eu vou orar. E aí eu vejo que ele está com mais convicção, porque eu falo, Senhor, tira do coração dele. E Deus parece que coloca mais. Aí, realmente, não. Então, você vai fundo, que então Deus está dirigindo o que você quer fazer. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Você sabe que o sucesso vem daí. Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Ele quer. Estamos aí no ano da unção do 10 vezes mais. Para a unção do 10 vezes mais, no dia 23 você vai receber esse projeto aqui. Nesse projeto, a primeira coisa que está escrito nele, a primeira, espiritual. Porque se o espiritual não estiver bem, nada vai estar bem. Espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Eu disse, tem 9 dons do Espírito. Quantos você tem? Tem 9 virtudes. Quantas você tem? Tem 7 espíritos. Isaías 11:2. Quais desses você tem? Eis que vos dou poder e autoridade para expulsar demônios. Pisarão serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Onde está esse poder? Projeto familiar, sentimental. Está aqui, ó. Segundo. Para que nível você quer levar seu relacionamento? Sua família. Tem coisas que para mim é como filho, e talvez cada um tem sua particularidade, mas para mim não tem nada melhor do que estar com a minha família, assentar à mesa com eles, assistir um filme com eles. Não importa o lugar que a gente está, se eles estão e se estamos juntos rindo, nos divertindo, esse para mim é o melhor do lugar. Independente. Eu sou uma pessoa que... O senhor gosta de viajar? Viajar eu acho que quase todo mundo gosta, dependendo do lugar, mas desde que as pessoas que você ama estiver com você. Porque não é lugar, são pessoas. Sabe disso, né? Não é lugar. Quem faz o lugar são as pessoas. Quem faz o lugar são as pessoas. Não é lugar. São pessoas. Depois vem aí o projeto saúde, projeto financeiro, que aí envolve abrir teus negócios, ampliar teus negócios. Mas esses dois é a base de tudo. O seu espiritual e o seu familiar. Seu espiritual e seu familiar. Acho que tem que fazer parte desse projeto familiar. Elevar o nível do seu relacionamento, sua família. Essas cadeiras aí estarem ocupadas com seus familiares. Filhos. Esposa, marido. Pais. As pessoas que você ama. Quantas pessoas você ama gostaria que estivesse aqui ouvindo a mesma coisa que você?
Não é verdade? Tendo a mesma oportunidade que você. Então, feche os seus olhos, por gentileza. O que você visualiza, almeja, deseja para a sua família este ano? Você marido, você esposa, você pais. Veja toda a tua família aí do seu lado. Sabe aquela família enorme que dá trabalho até para achar lugar para todo mundo junto aí? Vai ter que chegar mais cedo para poder reservar o lugar para sentar toda a família junto. Visualiza isso. Todo mundo feliz, louvando ao Senhor. Quando sair da igreja, seja no domingo, mas vamos visualizar aqui esse domingo. Sai da igreja felizes, louvando, cantando. E agora nós vamos almoçar todo mundo juntos. Aquela mesa enorme. Com toda a família sentada na mesa. Rindo, se divertindo. Agradecendo a Deus. Puxa vida. Esse modelo familiar, lindo, esse modelo cristão. Sua casa, não uma casa, um lar. Vocês fazendo culto de ação de graças. Só para agradecer tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre vocês. Tantas. Fazendo cultos só para louvar a Deus e dizer obrigado, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito, por todo o bem que o Senhor tem realizado. Agradeça. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu quero isso esse ano. Quero toda a minha família aqui. Quero toda a minha família na tua casa. Quero toda a minha família na tua presença. Vocês, pais, quero meus filhos cheios do teu Espírito, Senhor. Quero meus filhos cheios do teu Espírito Santo, transbordando da tua unção. Vocês solteiros, Senhor, eu quero eu e meu marido, eu e minha esposa aqui, na tua presença, te louvando. Vocês, pais, eu quero criar os meus filhos no amor e no temor do Senhor, ensinando a luz da tua palavra. Eu quero alfabetizar minhas crianças com a tua palavra, Senhor. Eu quero esse modelo, Senhor. Quero teu Espírito reinando na minha casa, Senhor. Quero teu Espírito Santo reinando no meu lar. Esse lar de paz. Esse lar de alegria. Esse modelo. O que você quer? Fala. Fala. É tua oportunidade, fala. Jacó lutou pelo que ele queria. Ele lutou pela bênção. Viu Deus face a face. Deus o abençoou. O que Deus disse? Você lutou com Deus. E você lutou com os homens. E prevaleceu. Luta com Deus. Você vai ter suas lutas com os homens. E você vai vencê-lo, mas não na carne. Você vai vencê-los de forma espiritual. Quando Jacó estava sendo enganado, ele tinha tudo para enganar também, mas ele não enganou, ele confiou em Deus. O que ele fez? Ele seguiu a direção de Deus, ele levantava os olhos e via o seu milagre, a sua prosperidade, a sua abundância.
E conforme ele via, Deus foi realizando. Deus foi fazendo. Você pode fazer hoje aqui, como você fez com Jacó. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais ser Jacó. Sabe o que significa? Eu não quero mais ser o enganador, eu não quero mais ser o mentiroso, eu não quero mais ser o trapaceiro, eu não quero mais ser o homem do pecado, do engano. Não, eu não quero, Senhor. Eu não quero ser mais essa mulher rixosa, essa mulher insegura. Eu não quero mais, Senhor. Eu não quero mais. Quando o homem pecou, ele começou a se esconder da presença de Deus. E aí quis se cobrir com folha de figueira para esconder a sua vergonha. Diga, eu não quero mais, Senhor, me cobrir com folha de figueira. Não quero me esconder. Quero ser um homem de Deus de verdade. Quero ser uma mulher de Deus de verdade. Eu não quero parecer, eu quero ser. Fala com o seu coração. E fala das suas inseguranças. Fala. Por que você tem medo de tantas coisas? Por que você tem tanta insegurança? Fala para ele. Por que muitas vezes você é agressivo? Fala. Fala. E eu quero te conhecer de verdade, Senhor. Porque eu sei que esse encontro face a face do Senhor, com o Senhor, vai me tornar uma pessoa melhor. Esse encontro face a face com o Senhor, eu vou me tornar esse campeão. Campeão na vida. Um campeão, um príncipe de Deus, que é o que Deus tem para você. Rasga o teu coração. Fala, rasga o teu coração. Rasga, fala com sinceridade. Deus não está preocupado se você sabe falar bonito. Deus não está preocupado se você fala com palavras, sabe, eloquentes. Não, Deus não quer saber disso. Deus quer saber da sinceridade do seu coração. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe. Eu quero ir no passo das crianças e das mulheres. Eu quero, Senhor. Eu quero ir no passo, Senhor. Eu quero teu Espírito na minha vida. Eu quero te conhecer face a face, Senhor. Fala, fala. Sabe, Senhor, eu já passei por tantas igrejas. Eu já passei por religiões. Eu já passei por tantos lugares. E eu não quero mais passar por lugar nenhum, Senhor. Sabe por quê? Eu quero ter um encontro com o Senhor face a face. Eu quero ter um encontro de verdade com o Senhor. Jacó disse, eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Querido, Deus quer te salvar. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Como disse o filme, não olhe para cima. E o Espírito Santo diz, olhe para cima. Olhe para cima e você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Olhe para cima. Nabucodonosor, quando estava pastando, ele disse, eu olhei para os céus. E quando eu olhei para os céus, a minha lucidez foi recobrada. Eu voltei a ver e entender. E a minha glória se tornou muito maior do que antes. Quando Nabucodonosor reconheceu a Deus e deu o governo da sua vida a Deus, ele se tornou maior do que jamais foi.
E olha que ele era grande, hein? Olha que ele era grande. Dê o governo da sua vida ao Senhor. Deixa Deus governar a sua vida. Deixa Deus governar. A palavra governar seus pensamentos, seus sentimentos. Você vai ser maior do que nunca foi. Do que jamais foi. Fala com Deus. E fala: Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero conhecê-lo profundamente. E creia, visualize como você quer que seja esse ano, porque o impossível vai acontecer, e pode ser 10 vezes mais que você vai apresentar, clamar, imaginar, porque o nosso Deus ouve a oração do justo. Ele respondeu Jacó, Ele fez maravilhas, Ele vai fazer na sua vida. Senhor, nós estamos nessa fé, meu Pai, de 10 vezes mais. Então, Senhor, nós apresentamos cada família, que nesta hora, que a unção, que a união, que a restauração, que a salvação, que a cura, meu Pai, aquilo que precisa acontecer, meu Pai, dentro deste lar, deste coração, que o milagre aconteça, que todos os familiares sejam alcançados pelo poder da oração. Senhor, não me importa, Senhor, se ele está aqui neste lugar, que precisa haver uma libertação, uma união, ou ele está no lar, e só está a esposa, o marido, ou o filho, ou a filha, não importa, meu Pai, aonde está este pensamento, mas Senhor, existe, Senhor, um que está orando, e a tua palavra fala que o marido descrente é santificado pela mulher, ou que a mulher descrente é santificada pelo marido, e a oração de justo pode muito seus efeitos. Então, Senhor, basta que um ande na fidelidade, Senhor, que os demais serão abençoados. Então estamos aqui clamando pelas famílias, Senhor. Salva, transforma, converta, Senhor, que o impossível aconteça. Senhor, que 2022, Senhor, que eles possam viver aquilo que jamais viveram. Senhor, nós profetizamos que a cada cadeira, a cada poltrona, meu Pai, do Ministério Mudança de Vida, esteja sentado, meu Pai, Senhor, aquele familiar que ele há anos ora, meu Pai, clamando: salva a minha família, salva o meu ente querido. Senhor, nós pedimos com fé, nós pedimos crendo, sem duvidar no nosso coração, e nós viveremos, Senhor, este milagre, porque basta uma palavra do Senhor, meu Pai, e isto será materializado. Senhor, converta estes corações. Senhor, não há coração que o Senhor não endureça, mas não há coração que o Senhor não amoleça, Senhor. Quem, Senhor, endureceu com o coração contra o Senhor e não teve paz? Então, Senhor, quebranta os corações, salva, Senhor, e esta pessoa que se encontra só e quer constituir a família, Senhor, que tem o desejo de casar, Senhor, esta mulher que tem o desejo do marido, meu Pai, de cuidar do marido, ou este homem que almeja ter uma esposa que vai cuidar dele, meu Pai, este que está aqui, meu Pai, solteiro, que almeja, meu Pai, estar com a sua família, Senhor, então, meu Senhor, cumpra o desejo do coração, traga, Senhor, dos 4 cantos deste mundo, para dentro, meu Pai, desta igreja, sopra, Senhor, como o Senhor um dia, meu Pai, me trouxe de longe para encontrar o meu amado que estava nessa cidade, Senhor, e eu na cegueira, ou meu Pai, na incredulidade, achava que minha felicidade estava em outra cidade, mas o Senhor uniu 2 corações, o Senhor uniu 2 propósitos, Senhor, que esta pessoa também esteja nesse espírito, Senhor, unir propósitos para fazer a tua obra. Então, Senhor,
faça novas famílias também aqui. Meu Pai, cumpra os desejos desses solteiros que querem ser felizes, porque a tua palavra diz que não é bom para que o homem viva só. Então, meu Pai, traga, meu Pai, sopra os quatro cantos deste mundo e traga um homem de Deus, traga uma mulher de Deus, meu Pai, para que seja essa igreja, meu Pai, todos juntos, numa família só, louvando, cultuando, Senhor, e que as famílias sejam despertadas, mulheres assumindo as suas posições dentro dos lares, sendo colunas, sendo sábias, sendo de orações, instruindo as suas filhas, sendo exemplo, servindo de inspiração, meu Pai, e é tempo de despertar os homens sendo sacerdotes, homens sendo provedores, homens estando à linha da frente para proteger, para cuidar, para zelar. Honra esses homens, meu Pai, que eles possam, meu Pai, realmente estar por cabeça, Senhor, prosperando, cuidando, zelando, Senhor, servindo e cuidando, amando a esposa como Jesus amou a igreja. Senhor, estamos em tempo de resgatar os princípios, meu Pai, que estão na Bíblia, meu Pai, o verdadeiro molde, Senhor, os valores, Senhor, estão que a sua palavra diz, Senhor, os conselhos dos ímpios tem estado na boca de muitos justos, Senhor, por isso que as famílias têm fracassado, Senhor, e chega do fracasso familiar, Senhor. Nós queremos família com sucesso, famílias, Senhor, inspirando outras famílias. Queremos que as nossas famílias glorifiquem o teu nome, Senhor. Senhor, não existe família perfeita, mas existe a família que glorifica o teu nome, que luta de forma, Senhor, espiritual. Senhor, estamos aqui para resgatar filhos obedientes. Senhor, queremos inspirar, meu Pai, ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Então, Senhor, revista de sabedoria as mulheres, Senhor, os homens e os filhos. Na realidade, meu Pai, uma família precisa de uma mulher sábia, precisa de um homem sábio e de filhos sábios, meu Pai. Por isso eu te peço que teu Espírito Santo encha os corações, que o Espírito Santo encha de gozo, de graça, de poder, de unção, porque quando o Senhor está à frente, quando o Senhor está no meio, meu Pai, há sucesso, Senhor, há poder. Qual é o seu endereço? Fala o nome da sua rua, fala o número da tua casa, fala o número do teu apartamento e declare que esse endereço é o endereço mais abençoado da rua. Esse endereço, esse apartamento é o apartamento mais abençoado do prédio. Em nome do Senhor Jesus, faça essa declaração. Casa tal, na rua tal, no bairro tal. Esse lugar é um lugar de bênção. Esse lugar é um pedacinho do céu. Apartamento tal, no prédio tal, em nome do Senhor Jesus. Esse lugar, esse apartamento é o apartamento mais abençoado do condomínio. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, envia a tua unção nesse lugar, Senhor. Que esse lugar seja um lugar de paz. Que o teu Espírito reine nesse lugar, Senhor. Que a tua presença seja notória, real, verdadeira neste endereço, Senhor. Que haja uma diferença, meu Deus. Que haja uma diferença, Senhor. Uma diferença nesse endereço. Abençoe, meu Deus. E eu quero declarar, Senhor, toda a família dela sentada, meu Pai, na poltrona ao lado aonde ela está, que a fileira que ela está, Senhor, seja a fileira de toda a família, em nome do Senhor Jesus, as pessoas que ela ama, em nome do Senhor Jesus, todas as pessoas, irmãos, amigos, parentes, eu declaro em nome do Senhor Jesus, porque ela vai ser um canal de salvação, um canal de bênção, Senhor, ela vai ser um ponto de luz, Senhor, um ponto de luz, ó meu Deus, para aqueles que estão nas trevas, em nome do Senhor Jesus. Entra, Espírito Santo, toma a vida de cada um que aqui está, que ela saia daqui abençoada, Senhor. Se a tua palavra diz que nós somos sal, nós somos luz, e ela diz que assim os homens vejam
Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique. Que essa luz brilhe, Senhor, através deste homem, desta mulher, desse servo do Senhor que aqui está. Eu declaro que 2022 seja disparado, Senhor, o ano mais incrível, como a palavra profética, incomparável na vida de cada pessoa que aqui está, cada família que aqui está. Que esta unção do 10 vezes mais, 10 vezes mais graça, 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais visão, discernimento, 10 vezes mais inteligência, 10 vezes mais favor, 10 vezes mais proteção, 10 vezes, inclusive, Senhor, levanta as tuas mãos, por favor. Eu peço a tua proteção sobre ele e sobre toda a família. Que essa praga, que essa peste, que esse surto de gripe, de corona que está aí novamente, que não tenha poder sobre a casa dele, que não tenha poder sobre a família dele. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Eu peço a cobertura do teu sangue sobre cada um que aqui está. Guarda os pais. Ah, Senhor, nós temos pais. Eu tenho pai. Cada um aqui tem pai, tem mãe. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Cobre os nossos filhos. Cobre, Senhor, a nossa família com teu sangue. Eu os abençoo, que esta unção, que essa graça, que essa proteção esteja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Para Jesus, bem forte.